Olá, é um prazer ter vocês conosco aqui para esse papo, como parte desse grande evento sobre o uso da terapia canabinoide no mundo da odontologia. Meu nome é Alan Paiotti, eu sou CEO da Connect, e para mim é uma honra e um prazer poder bater esse papo aqui hoje com a presença de vocês. Hoje nós temos um ilustre convidado para conversar com a gente sobre a visão dos conselhos de odontologia em relação a esta adoção da cannabis medicinal nos tratamentos odontológicos, né? Algo muito novo, algo que começa a ser descoberto e entendido por essa classe médica. Então vai ser uma honra aí poder bater um papo com o Dr. Marco Antônio dos Santos, a quem eu já dou as boas-vindas e aproveito aqui para apresentar rapidamente. Dr. Marco, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo jóia. Deixa eu apresentar para vocês, vão ver o peso aqui com quem a gente vai falar. Dr. Marco Antônio, cirurgião dentista, graduado em odontologia pela Unidade Federal de Uberlândia, especialista em prótese dentária pela Unesp, tem MBA em gestão de saúde pela Universidade Federal Fluminense, MBA em gestão de negócios pelo IPOG, que é o Instituto de Pós-Graduação e Graduação, e é presidente do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal na gestão de 2018 a 2021 e foi reeleito recentemente para a próxima gestão de 2022 a 2023. Então, doutor Marco Antônio, um prazer, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui com a gente, vai ser um prazer aqui conversar a respeito. Eu que agradeço aí a participação, é uma oportunidade da gente colocar nossas opiniões, colocar o posicionamento, né? Eu não diria de todos os conselhos, mas alguns conselhos, o Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, que até dentro do próprio sistema existe algumas divergências sobre o uso, né, do canabidiol, mas estamos aqui para conversar e talvez enriquecer um pouco mais sobre o assunto, que eu sei que ele já existe há bastante tempo no Brasil, mas ele veio com maior ênfase nos últimos anos, né? E eu tenho certeza que tem muita coisa a ser aprendida ainda. Maravilha, muito bom. Então, eu queria começar aqui, doutor Marco Antônio, se eu me permitir, compartilhando um pouco do que a gente tem visto nesta relação com a classe médica. Nós temos aqui um relacionamento muito forte, muito intenso, porque a Connect atua, na verdade, apoiando médicos para que eles possam ter acesso a conteúdo científico, as melhores práticas do uso da terapia canabinoide num amplo espectro, né, de terapias, de patologias, de condições clínicas, e a odontologia, mais recentemente, aí, tem se juntado a esse grupo. O que nós temos sentido aí nesses últimos, diria, 1 ano e meio, 2 anos, é que, de maneira gradual e consistente, os médicos das mais variadas classes de especialidade e, portanto, seus conselhos, têm se aberto para o debate. A gente entende que a terapia canabinoide é algo ainda nova, principalmente no Brasil, apesar de no mundo já estar muito avançada, com diferentes marcos regulatórios, diferentes abordagens. Em alguns lugares, como nos Estados Unidos, a cannabis medicinal é tratada já como suplemento alimentar, portanto, ela não tem hoje a exigência de uma prescrição médica, o que, no nosso entendimento, parece um excesso de abertura, né? A gente vê nisso, talvez, aí alguns perigos e riscos. A importância do médico aí nos parece muito clara, enquanto na Europa e aqui no Brasil e na América Latina em geral, a terapia canabinoide aí ela já tem um caráter regulatório, com proximidade com a avaliação médica, a necessidade de uma prescrição. A gente tem tido muito diálogo com várias classes médicas e a gente tem sentido esse crescente interesse para que se entenda mais como, de fato, a ciência tem demonstrado o potencial uso da cannabis nessas patologias e onde é que estão, eventualmente, as dúvidas ou as necessidades de maior confirmação frente à realidade de muitos pacientes que estão tomando e estão dizendo, olha, de fato a minha vida está melhorando, de fato a minha saúde está melhor, né? Então a gente tem um confronto um pouco entre a realidade prática dos pacientes e o trabalho que está se desenvolvendo e se fortalecendo ao longo da última década do ponto de vista científico. Do ponto de vista dos conselhos de odontologia, vamos começar aqui entendendo um pouco como é que vocês estão enxergando hoje a visão da cannabis medicinal como uma nova alternativa terapêutica. Bom, o assunto, como eu disse para vocês, é um assunto muito recente ainda, né? E o que tem-se de conhecimento realmente científico, publicado, é um capítulo no livro sobre o uso do canabidiol,
dentro das disfunções temporomandibular que se caracteriza por uma dor crônica, né? E os resultados apresentados são satisfatórios em relação a isso. Muitas vezes, né, esse uso, ele ainda não tem o conhecimento, eu diria assim, com grande amplidão para a classe odontológica, por talvez falta de conhecimento do profissional, ou talvez pelas restrições ainda da aquisição do produto, da aquisição da medicação por parte dos profissionais, né? Mas o principal que eu diria, talvez, seria a falta realmente do conhecimento. Que existe todo um histórico em cima do canabidiol, né? Se você pegar a questão do uso dele lá do início, por que ele foi considerado como algo ilegal, irregular, né? Com todo o histórico que foi desenvolvido tanto na América Latina, América Central e América do Norte, você percebe, né, o porquê que hoje, até hoje, não se desenvolveu muito pouco ainda sobre o uso da medicação. Mas o que o Conselho acha? O Conselho acha o seguinte, desde que seja, né, apresentado realmente um resultado satisfatório, com estudos randomizados, estudos publicados, com resultados positivos em relação ao uso da medicação e qual a dosagem correta, e tendo aquela aplicação específica para a odontologia, com certeza, isso aí será mais uma fonte, né, que poderá auxiliar o profissional principalmente no tratamento dessas doenças crônicas, que é o caso da disfunção temporomandibular. Para outros fins, né, eu ainda desconheço, né, o uso do canabidiol dentro da odontologia, né? Já se falou em muitos outros aspectos, uso tópico e tal, mas realmente artigos dentro da nossa classe, esse conhecimento ainda é muito reduzido. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que se abrir mais, né, para o número de publicações, os conselhos terão um ponto de vista satisfatório. Mas, como sempre, aquele que a gente sempre luta é o que a gente sempre quer. A aplicação da Lei 5.081, né, é realmente uso na odontologia? Traz efeitos benéficos? Sim. É para aquele tipo de patologia odontológica? Aí sim, com certeza será bem visto. Não, fantástico. A gente tem, ao longo também desse tempo, conversado muito e aprendido muito com a visão da Anvisa, né? A Anvisa tem feito um trabalho, eu diria, muito sério e eu digo para eles, muito corajoso, com as resoluções que eles editaram aí nos últimos 2 ou 3 anos, né? Eu entendo que... por que eu acho que é corajoso? Porque a Anvisa viu que este mercado, de fato, estava sobre uma pressão enorme por uma curva muito acelerada de utilização fora do Brasil. Isso começou, de fato, a influenciar pacientes aqui que estavam desesperados à busca de tratamentos onde a cannabis tem demonstrado usos práticos bastante consistentes e com excelentes resultados, e eles tomaram a frente nesse processo e começaram a desenvolver uma regulação que está permitindo, pelo menos, a gente ter mais visibilidade do mercado, ter uma orientação desse mercado, para que também se controle um pouco dos excessos, né? A gente brinca aqui que cannabis também não cura tudo, não cura unha encravada, não cura dor de ouvido, não é assim. Então precisa ter, de fato, um cuidado no bom uso disso. E a gente vem aí nos últimos, principalmente 2 anos, tem visto uma escalada muito grande na quantidade de médicos que têm buscado conhecimento, educação sobre o uso da terapia, para que eles possam, de fato, considerar essa alternativa terapêutica para os seus pacientes. Com o RDC 660, os dentistas também agora foram autorizados, né, a prescrever dentro do rol de especialidades previsto aí pela Anvisa. Como é que o Conselho ou os conselhos estão olhando isso? Quer dizer, considerando que é muito novo, como é que está esse debate internamente? Bom, internamente, como eu disse para você lá no início, né, ainda tem muita restrição com relação ao uso, por conta do receio, né, da aplicabilidade do produto. Você falou o tempo muitas vezes, e você fala muito no uso da medicina. A gente sabe que o cannabis, na medicina, ele já tem um leque enorme de aplicabilidade, né? Ou seja, ele é usado em grande intensidade.
Na odontologia, existe essa preocupação do conselho, por conta que essa aplicação, essa prescrição pelo cirurgião dentista só pode ser de uso restrito odontológico. Bom, o que nos mostra hoje? Qual é a patologia, como eu disse para vocês? É a disfunção temporomandibular, que acaba desenvolvendo uma dor crônica. Nesse caso, ele sim, já tem comprovação científica, já tem estudos feitos, que ele pode ser usado, né? O receio do conselho hoje em dia que o cirurgião dentista ele acabe prescrevendo para outros fins que seriam, né, do uso da medicina e não para o uso da odontologia. É avançar além daquela patologia odontológica. Essa é a principal preocupação dos conselhos. Tá? Se houver um desenvolvimento, um trabalho científico maior, onde até possivelmente vai ser comentado pelo Dr. Guilherme, né, o uso tópico em alguns produtos odontológicos, como creme dental, fio dental, ou outro tipo de produto, anestésicos, né? Aí sim, se houver uma regulamentação científica, uma comprovação científica, né, talvez isso possa até aumentar ainda mais na aplicabilidade da odontologia. O ponto de vista ainda é muito receoso por conta dessa preocupação do que realmente, poxa, dentro da odontologia nós vamos usar? Vamos. Tem efeito? Tem. Tem resultado? Tem. Quer ver um uso bastante que a gente tem ouvido falar em pacientes especiais, né? O atendimento ao paciente especial, quando se faz o uso do canabidiol, mas aí é já por uma prescrição médica, o resultado para o cirurgião dentista é muito satisfatório. Mas aí já vem do atendimento médico anterior, né, que viu a necessidade, aquele paciente fica-se, eu poderia dizer, mais favorável ao atendimento odontológico. Neste caso, por exemplo, traz também um bom resultado. Aí você viu a diferença. Teve a consulta com o médico, ele fez a prescrição e facilitou no atendimento ao paciente especial na odontologia. Agora, para o uso específico dentro da odontologia, apenas ainda está na DTM. Claro, não vamos fechar o nosso trabalho, né? Não vamos fechar as questões científicas, não vamos fechar o conhecimento que pode ser adquirido ao longo dos anos, com certeza vai ser muito, mas muito satisfatório para a odontologia também, mas desde que comprovado. E na sua aplicação dentro da odontologia. Essa é a principal preocupação dos conselhos, principalmente os conselhos regionais, os conselhos de odontologia no geral, né? Aquela aplicação específica para a odontologia, tá? Agora, a demanda dos médicos, por parte dos dentistas especificamente, que a gente tem sentido aqui, tem sido muito grande. Você vê, nós resolvemos fazer este evento, esse encontro de 3 dias, e nós debatemos aqui a parte regulatória, a questão técnica, né, dos produtos, e nós tivemos aqui uma demanda de mais de 1.000 dentistas que estão nos acompanhando ao longo desses 3 dias, né? Então, todos com agendas atribuladas, aí o seu dia a dia, e eles estão de fato interessados em conhecer mais. Sim. E aí a minha reflexão vem no sentido de assim, ciência é uma coisa que leva tempo, né? Toda essa evidência que todos nós concordamos que é super relevante, que a gente tenha, está sendo construído ao longo do tempo. No dia a dia, nós temos demandas práticas de pacientes que hoje vão aos consultórios, seja do seu dentista ou do médico, e muitas vezes já chegam com algum conhecimento a respeito disso, ou com parentes ou amigos que estão sendo tratados com cannabis medicinal, e começam a desafiar, no bom sentido, o médico para que o médico considere esse tratamento. Então, à luz deste momento que a gente está vendo, que eu acho que é um momento transformador, um momento de construção, como é que os conselhos enxergam esse equilíbrio ou essa necessidade de se educar, considerando o que existe disponível, regular para evitar mau uso, ou eventualmente até tentar restringir, porque a gente viu também que o limite dessa restrição, quando se trata com os médicos, muitas vezes eles têm a responsabilidade também, inclusive, né, pelo juramento à profissão, de escolher o tratamento que acham mais adequado para o seu paciente. Então, como é que se equilibra isso? Como é que o conselho pode ser um vetor para ajudar a classe a equilibrar essa demanda por conhecimento
limites que não para evitar que o paciente seja colocado em risco ou eventuais tentativas de restrição efetiva do uso desse tipo de novas terapias? O que você colocou bem claro aí. Eu acho que esse conselho entra muito na questão da regulação, né, do uso da medicação e na restrição quando não tem aplicação dentro da odontologia. Porque uma coisa é o paciente chegar para você e dizer que tem uma alteração sistêmica, uma ansiedade muito grande e querer que o cirurgião dentista faça o uso daquela medicação para tratar aquele tipo de patologia do paciente. Não, isso não é permitido. É onde vem a restrição do uso da medicação. A regulação, que é o ponto mais importante, né, que é feito pelos conselhos, pelo Conselho Federal e é fiscalizado pelos conselhos regionais, é a questão daquele uso restrito, como eu disse para você, para a odontologia. Porque a gente não pode entrar o limite é muito pequeno, né? Muito tênue, né? Muito entre a necessidade do paciente e achar que aquilo ali, um cirurgião dentista pode resolver um problema sistêmico do paciente. Não, você faz a indicação de uma determinada medicação, seja o canabidiol, seja outra medicação, para a odontologia, você sabendo já a comprovação do resultado que vai ter, né, para aquele tipo de patologia que o paciente apresentou para você. Um exemplo claro, assim, para deixar bem mais claro para a gente, é um paciente que apresenta, por exemplo, chega no seu consultório, né, e você faz uma aferição da pressão, a pressão está alta daquele paciente, antes de qualquer procedimento, você não vai prescrever a ele, né, um hipertensivo, porque não é a capacidade nossa. Você encaminha aquele paciente ao médico, né, um cardiologista, para que faça o uso da medicação correta, e retorne para nossas condições, né, para que a gente possa atender. Então, essa regulação é que é a preocupação principal dos conselhos. Né? Então, vamos usar o canabidiol? Vamos. Dentro da odontologia? Sim. Como? Nesse aspecto. Aí sim, vão ser criadas regulações. Como eu disse, a questão por exemplo, da modulação hormonal, né? Tem algumas possíveis indicações dentro da odontologia? Pode ser que tenha, mas ainda não teve uma comprovação científica, né, que realmente dê um resultado, né, que determinado tipo de hormônio possa favorecer um resultado prático dentro da odontologia. Então, por isso que não foi regulamentado pelo Conselho Federal. O canabidiol, a mesma coisa. Pode ser que a gente consiga fazer uma regulação no uso do canabidiol, né, como a gente já conhece os resultados no tratamento da dor crônica da disfunção. Certo? Uhum. E como é que a gente aproveita experiências anteriores que eventualmente o CFM já teve que avaliar para a adoção de novas terapias, alguns desses exemplos que o senhor está trazendo? O que funcionou bem lá atrás? São grupos de trabalho no CFM? Como é que a gente traz esse debate? No CFO, me perdoa, isso. No caso do CFO, desculpe. Então, no contexto do CFO, como é que a gente traz isso para um debate para tentar construir esse caminho? O primeiro passo seria talvez a criação de comissões, né? Como, por exemplo, o Guilherme ele já participa de uma câmara técnica aqui dentro do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, que é a odontologia integrativa, onde tem vários produtos que são utilizados como coadjuvantes, né? Ou de valoração do tratamento do paciente, que auxilia no tratamento desses pacientes, né, como a acupuntura, os florais, ele está entrando e participando. Esse é o caminho correto, é mostrar a aplicabilidade através dessas comissões, através dos debates, através da apresentação de estudos, ou até da realização de estudos, para que a gente possa desenvolver de uma forma mais solidificada a opinião dos cirurgiões dentistas, para que eles possam ter segurança naquilo que estão fazendo, né, e não incorrer em muitos dos erros que às vezes se cometem pela falta de conhecimento do debate do assunto, que, mesmo você disse, 1 ano e meio, 2 anos, não foi isso? Lá no nosso início da nossa conversa? Então é muito recente ainda. Então nós temos um caminho muito longo a percorrer, né,
com bastante debate, que aí sim, deixar de ser uma aventura para ser uma ciência aplicada Perfeito. dentro da odontologia. Tá bom? Perfeito. E qual é a sua percepção hoje sobre, assim, em geral, dos dentistas nas suas conversas com colegas? Você vê muito estigma, Tem, não, muito... Como é que tá? Estão mais pró a discussão ou estão mais fechados? não, então a maioria, assim, eu diria que boa parte ainda já está começando, está pró a discussão. Como eu disse para você, né? Existe o estigma? Existe. Por tudo aquilo que foi criado em termos do uso do próprio THC, né? Que é o produto que causa um certo transtorno psíquico, né? No paciente. Eu nem sei se eu poderia dizer assim. Mas, Potencialmente, é. potencialmente, né? Mas assim, criou-se todo uma história, nem história, uma história em cima disso aí, que acabou restringindo muito o uso, né, e as pesquisas em cima do canabidiol. Então a gente percebe hoje que a população, o cirurgião dentista mais jovem, ele está muito mais aberto a É esse verdade. tipo de discussão, né, a apresentação de resultados, do que às vezes alguns profissionais que um pouco mais antigos que têm um certo preconceito, né? Olha a palavra, preconceito em relação ao uso da medicação, onde talvez não é, 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 mas eu diria assim, que o principal é a falta de conhecimento mesmo, do que qual é o produto que é usado dentro da planta para uso medicinal. Não é o mesmo produto que o pessoal usa para fins recreativos. São coisas Perfeito. completamente diferentes. Então, o uso para a planta, ele é um determinado produto que você pode usar, que não causa dependência, né? Ele apenas Isso. causa o alívio daquela dor, principalmente da dor crônica, tá? Isso é o que é o mais importante. Perfeito. E qual é a perspectiva? Olhando para frente desse Eu debate, o que vejo, o senhor acha? não, eu vejo com grande aplicabilidade, né? Isso vai depender muito de como será a condução, principalmente das indústrias farmacêuticas, principalmente o tipo de comercialização que se pretende fazer do produto, né? E principalmente na divulgação correta da aplicação do produto. Isso eu tenho certeza que ele pode sim ter um potencial no mercado, que dentro da medicina a gente já vê esses resultados bem práticos, né? É Já há verdade. bastante tempo na epilepsia, no mal de Parkinson, né? A doença de Uhum. Crohn, né? E já são usados com bastante intensidade. Agora, dentro da odontologia, ainda é muito restrito. Então, assim, o caminho a ser percorrido, ele ainda é muito longo, mas eu, com certeza eu vejo com uma boa perspectiva. Se a gente tiver consciência realmente do que a gente está fazendo, do que estamos prescrevendo e para que fim que é essa prescrição. Tá Você certo? já tem alguma informação de grupos médicos aí na odontologia que eventualmente estão fazendo pesquisas ou têm se aprofundado no tema? O meu trabalho muito mais próximo, meu contato muito mais próximo é com o Dr. Guilherme, né? Eles Perfeito. desenvolvem um trabalho aqui na Brás, tem outros cirurgiões dentistas que nos procuraram aqui no conselho, mostrando o resultado desses trabalhos deles e parecem ser bem práticos e bem promissores para os fins que eles estão sendo utilizados. Tá? Mas, assim, Excelente. a iniciativa do Dr. Guilherme foi muito boa em participar aqui, junto com a nossa Câmara Técnica, né, de Odontologia Integrativa. Isso, com certeza, vai enriquecer muito e vai tornar uma divulgação muito maior do uso do canabidiol. Tá? Nós tivemos o prazer de ter o Dr. Guilherme conosco aqui nesse evento também, em outras sessões anteriores, Uhum. discutindo tecnicamente, porque ele está muito engajado, ele de fato está tendo uma experiência prática, né, no dia a Uhum. dia muito intensa, e vem trazendo isso para um bom debate. Então, É, acho que foi muito rico aqui, aqueles que estiveram com a gente nessas sessões aí, acho que aprenderam bastante na conversa com ele. ok. É aquilo que a gente sabe, o recado que a gente pode deixar para os profissionais de odontologia é principalmente conhecimento. Adquiram conhecimento, né? Vejam qual é a regulamentação que vai proporcionar o uso daquela medicação, né, dentro da nossa profissão. Isso sim, a gente não vai perder, né, o que se conquista a cada dia. Porque o uso indiscriminado, o uso indevido
pelos profissionais é que cai no descrédito daquela medicação. Esse é o principal problema de uma medicação que está sendo estudada, né? Então, essa é a preocupação dos conselhos. Se houver realmente a comprovação, tem uso odontológico? Tem, né? Para determinado fim, com resultados práticos, com resultados bem positivos, né? Para determinadas patologias dentro da nossa profissão, ótimo, né? Vamos trabalhar em cima daquilo ali, vamos estudar aquilo ali e vamos tentar fazer o uso, mas de uma forma muito, mas muito mesmo, racional e consciente, sem colocar em risco a saúde do paciente. Ah, excelente. E como é que os conselhos podem trabalhar, além de trabalhar diretamente com o profissional, como é que os conselhos podem ajudar no processo de educação do paciente, para que o paciente também seja um elemento crítico e não aceite qualquer tipo de... Tá falhando. Me ouve? Tá falhando. Desculpa, tá me ouvindo? Melhorou? Doutor Marco, me ouve? Agora sim, voltou. Aí. Melhorou? Então, ótimo. A internet, às vezes, a tecnologia, às vezes, não acompanha a nossa fala. Como é que o conselho pode atuar, na sua visão, os conselhos, de forma geral, também na educação do paciente, para que o paciente também seja um elemento crítico, para que não receba também só alguma coisa? Eu compartilho muito a sua preocupação de que o uso não comece a ficar indiscriminado e avance além, né, no caso dos dentistas, que eles não comecem a avançar na prescrição para coisas que não são diretamente relacionadas à sua especialidade. Como é que a gente consegue desenvolver esse senso crítico também no paciente, para que a gente possa fazer com que a comunidade médica e os pacientes evoluam de uma maneira construtiva para o bom uso de terapias, e aí vale para tudo, mas aqui falando especificamente da cannabis medicinal? Olha, o principal é campanhas de divulgação, né? Para o uso daquela medicação, qual é realmente o objetivo fim, né? Onde ela pode ser usada dentro da medicina, dentro da odontologia, isso aí acho que vale para todos os conselhos, para que a população tenha ciência. E não busque um determinado tipo de medicação, ou com o médico, ou seja com o médico, seja com o seu dentista, simplesmente para se romper das frustrações, né, que o paciente possa ter no seu dia a dia, mas apenas que achando que isso vai romper das frustrações, né? Mas principalmente conscientização dessa população. Olha, e cabe também, quando tiver totalmente regulamentado, né, que para uso, né, da odontologia, e quais são as aplicações fins dentro da medicina, que tanto a medicina quanto a odontologia divulguem, né, essas informações. Que, na realidade, nós existimos para a defesa da sociedade, para dar informação à sociedade sobre como deve ser a atuação do profissional perante ele. Então, se às vezes um profissional está fazendo uma prescrição errônea de uma determinada medicação, o paciente tem que ser alertado em relação a isso. Então, cabe a nós, conselhos, passar essas informações aos pacientes, né, à sociedade no geral. Esse é o nosso objetivo. Tá? Perfeito. E só uma última pergunta aqui para fechar, aqui na visão enquanto CFO, né, tentando fazer um paralelo com a experiência. CRO. Desculpe, aqui eu vou me entregando com as letras. Isso, com o CRO. Não, mas eu estou falando do ponto de vista de regulação, não de depois do acompanhamento no dia a dia, mas enquanto regulação. Um pouco a experiência que a gente viu no final do ano com o CFM. Quer dizer, quando a gente faz esse paralelo, onde está o limite daquilo que, na sua avaliação, o conselho pode efetivamente, do ponto de vista prático, não do ponto de vista conceitual, mas do ponto de vista prático, impor um limite para a decisão seja ele o profissional, né, na odontologia, ou um médico em geral, para tomar a decisão do que prescrever? Quer dizer, como é que a gente torna isso, até que ponto, de fato, isso é possível de se fazer, né, e a partir de onde isso invade um pouco a responsabilidade médica de tomar a decisão daquilo que ele entende que é o melhor tratamento para o seu paciente? Bom, a gente sabe que as medicações existem
várias, né? Você tem hoje uma gama enorme de medicação para tratar uma determinada patologia, né? A escolha dessa ou daquela vai depender do profissional, né? Agora, o que essa regulamentação, o conselho não faz. Ele não fala, você vai aplicar esse tipo de medicação para esse tipo de patologia, né? Se existem várias alternativas para isso, né? O que o conselho pode fazer é, através dos estudos feitos, dos estudos elaborados, do avanço, né? E ter a comprovação científica que aquela medicação é, por exemplo, eu vou falar em termos de odontologia, que ele é eficaz para aquele tipo de patologia e mostrar, olha, essa opção pode ser usada também, porque já existe a comprovação científica, está regulamentado pela vigilância sanitária, né? Existe a possibilidade de prescrição dessa medicação, então, existe mais essa opção para esse tratamento. Agora, falar que o profissional deva usar esse ou aquele, não sei se eu entendi bem a pergunta, esse ou aquele medicamento, isso fica a critério do profissional, né? Eu acho que a minha pergunta foi mais no sentido, no momento em que tem uma terapia que está emergente, como é o caso da cannabis, em que a ciência está correndo atrás, né, procurando trazer conhecimento e trazendo novidades a cada dia, existe aquele descompasso que nós conversamos, né? Então, muitas vezes o médico prescreve isso no regime off-label, porque ainda no país ainda não existe uma avaliação sanitária, tal. Quer dizer, como é que se define o limite e até que ponto se pode, de fato, restringir um médico nessa escolha, né? Não, pois é, aí esse aí é um risco muito grande. Como se lembra que eu comentei que nós estamos aqui para a defesa da sociedade. Perfeito, a partir do momento que você faz a prescrição de uma medicação que ainda está em estudo, não tem uma comprovação, né? E se coloca em risco o paciente, né? Você não pode fazer do seu paciente um laboratório científico, né? Para isso existe todo um processo de evolução que pode levar anos para chegar à comprovação da eficácia daquela medicação, né? Então, do ponto de vista, eu, por exemplo, como presidente do conselho, eu sou contra, né? De fazer, por exemplo, sem saber se aquela está ainda em evidência de mostrar que acha que pode curar, usar a medicação, né, de uma forma muito empírica, né, eu diria até empírica às vezes até. Então tem que ter o cuidado. O que a gente precisa é desenvolver debates, desenvolver estudos, para que a gente não caia naquele, vou dizer para a palavra até muito um pouco forte aqui, não caia no charlatanismo, né? Porque a gente precisa ter comprovação científica que realmente dê um resultado. A preocupação do conselho é isso. Ele não pode, por exemplo, ele não vai nortear, não vai criar uma resolução, usa-se essa medicação porque está em evidências de causar um efeito positivo em determinada patologia do paciente. Não, isso a gente não pode fazer, tá? Então, por isso, essa preocupação muito grande dos conselhos. E isso é que eu venho até enfatizar aqui, principalmente pelo que você comentou no início, o debate constante, né, dos profissionais para que a gente possa evoluir no uso do canabidiol. Tenho certeza que pode ser uma excelente medicação, com excelentes resultados, né, que foram impedidos ao longo do tempo justamente por conta de um preconceito existente entre o uso da planta, né, onde a gente já poderia estar muito mais avançado. E às vezes até com um custo bem menor do que vários outros tipos de medicamentos que estão no mercado. Excelente ponto, excelente ponto. Isso aí é que é interessante a gente analisar, né? Tá? Eu tenho certeza que nós ainda temos muito, mas muito mesmo a conversar sobre isso. Temos mesmo. Não, nós aqui, sabe que no início da Connect, nós temos um comitê executivo médico, com especialistas, né, e gente que está há muito tempo na área da saúde. E o primeiro trabalho que a gente fez foi sistematizar tudo o que nós encontramos de papers científicos publicados ao redor do mundo sobre o tema da cannabis medicinal. Aquilo que foi publicado em revistas de qualidade, jornais de qualidade. Então, nós já percorremos aí mais de 800 papers que estão sistematizados por áreas de especialidade. Agora nós estamos fazendo esse mesmo trabalho para a odontologia,
mas é um trabalho de construção. Acho que o senhor pontuou de uma maneira brilhante. É um trabalho de construção onde nós temos já muita evidência científica, e essa evidência científica ela pode ser talvez correlacionada com outras práticas e especialidades, e nós temos muitas evidências clínicas de uso com outcomes muito positivos, mas aqui é a evidência prática, é o dia a dia dos clientes dizendo como é que eles estão se sentindo. A gente está num momento muito rico, né, de juntar esse processo de construção de conhecimento e começar a transformar isso de fato em um bom uso para os pacientes, né? Tá certo. O mais importante, eu acho que é a gente romper barreiras, principalmente a barreira do preconceito com o uso da medicação. Isso é que vai ser o mais importante para a gente. Tá? Maravilha. Doutor Marco, para fechar, com a luz de tudo que nós falamos aqui, qual é a sua mensagem para esse grupo aqui grande aqui que está nos assistindo, que acho que está ávido, interessado, quer começar de alguma maneira a percorrer esse caminho de aprendizado e de utilização da terapia canábica? Como é que o senhor, qual é a mensagem para a gente? É aquilo que a gente falou desde o início. Nós ainda somos dentro da medicina, é claro, está muito mais avançada, ela está na frente, o uso dentro da medicina, né? Como resultados positivos, a gente já ouve falar do uso do cannabis para epilepsia há muitos anos. Isso aí é fato. Agora, dentro da odontologia, a gente ainda é um bebezinho, que precisa se desenvolver, precisa conhecer muito, para que a gente não incorra em erros, né, que possam impedir futuramente uma coisa que pode ser bastante proveitosa para a odontologia, que é o uso do canabidiol. Todos os profissionais que venham a fazer o curso com vocês, que se estudem, que mostrem mais interessados, que vejam realmente a realidade, a aplicabilidade dentro da odontologia, que talvez daí até possam resultar vários profissionais interessados em pesquisa, em desenvolver mais pesquisas no uso da medicação. Eu acho que o futuro da odontologia ele é muito grande ainda, né? E o canabidiol está dentro desse futuro, no uso de mais um medicamento que possa trazer principalmente resultados positivos e conforto para os nossos pacientes. Mas muito cuidado mesmo e muito estudo é o que a gente pede a todos os profissionais de cirurgiões dentistas. Maravilha. Sr. Marco Antônio, um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado aí por compartilhar a sua visão. E vamos juntos. Essa é uma jornada que se constrói coletivamente. Então, obrigado pela disposição, pela oportunidade de conversar com a gente, compartilhar a sua visão de mundo. Como nós temos, é um espaço aberto. Então, aqui assim, temos coisas de fato que nos unem, temos dúvidas que também a gente precisa discutir e debater. Obrigado pelo seu tempo e pela oportunidade. Eu que agradeço. Tá bom. Um grande abraço. Boa tarde. Grande abraço. Boa tarde. Quer aprender ainda mais? Então participe do curso Prescrição de Canabinoides na Odontologia e amplie os seus conhecimentos sobre a utilização da cannabis como ferramenta terapêutica. Acesse educacão.doutorcannabis.com.br ou escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e garanta o seu desconto exclusivo. A Revolução Verde espera por você. Canalize, seu acesso a cannabis medicinal pela informação. O maior site sobre o universo canábico do país. Informar, questionar e relatar. Essa é a Canalize. Olá, esse é o terceiro e último dia do evento Odontologia do Futuro. Eu estou aqui hoje com Alan Paiotti, que é CEO da Canet, e com o Dr. Rafael Pessoa, que é diretor médico da Canet, para a gente resumir os principais pontos desse evento e projetar também algumas expectativas de futuro. Eu sou Viviane Cédola, líder de educação também na Canet. Então vamos lá, se vocês acompanharam o evento até aqui, vocês provavelmente são cirurgiões dentistas. E se não acompanhou, se perdeu algum dia, os links estão todos disponíveis, assista, envie para os seus colegas, porque tem muito conteúdo relevante. No primeiro dia, a gente teve uma aula sobre o uso tópico de produtos à base de cannabis na odontologia,
o Rafael participou, o Dr. Guilherme Martins também conduziu, com alguns outros convidados de fora, inclusive. No segundo dia, eu mesma conduzi um papo sobre regulação na prática com a doutora Cláudia Tamberi e também com a Alessandra Mourão, advogada, para comentar quais são os limites, né, as possibilidades de prescrição para os cirurgiões dentistas. E hoje você provavelmente acabou de assistir o presidente do CRO do Distrito Federal, Dr. Marco Antônio, com Alan Paiotti, comentando qual é a visão do CRO, do CFO e o que a gente deve, o que a gente pode esperar dos conselhos nesse sentido. Mas sem mais delongas, eu queria começar comentando um pouco sobre por que esse papo existe, né? Na verdade, em abril de 2022, a Anvisa incluiu dentro do rol de especialidades, lá consta como especialidade médica, a gente sabe que não é o caso, mas foi assim que apareceu. Incluiu dentro do rol de especialidades prescritoras de produtos à base de cannabis, dentro da resolução 660, o cirurgião dentista. Né? Então, o cirurgião dentista, a partir desse momento, passou oficialmente a poder prescrever produtos à base de cannabis. Isso aconteceu porque, na prática, ele já vinha prescrevendo, né? Exatamente. A gente já percebia isso aqui, e a Anvisa, sendo pressionada pela via prática, reagiu. A Anvisa, na verdade, vem reagindo desde 2015, né? Muito bem vamos chamar, as pressões da sociedade. Os primeiros pacientes importaram produtos, a Anvisa interceptou isso na importação e falou, opa, você não pode importar. E as famílias disseram, mas espera aí, isso faz com que o meu filho deixe de convulsionar e eu tenho direito à saúde, direito constitucional, o meu filho tem. E aí o resto é história, né? Vale acompanhar, a gente tem muito conteúdo sobre tudo isso. A ideia não é focar tanto nesse ponto aqui, mas para deixar claro que sim, a Anvisa é bastante sensível às vias práticas, né? Quando o tema principalmente é cannabis aqui, que é o que a gente domina. E o que a gente veio é que funcionou muito bem com médicos, essa estrutura criada, enfim, por força por um movimento da sociedade. Muitos médicos vêm aderindo, a gente viu um crescimento de mais de 500% das prescrições de 2015 até hoje, isso apesar do CFM não ter caminhado de forma tão avançada como a Anvisa, e até por vezes ele impor algumas limitações. A gente vê um cenário até mais favorável para os cirurgiões dentistas, né, Rafa? O que você acha? O que é muito interessante que a gente tem visto nos últimos meses é o quanto que, como você mencionou, né, desde abril, a Anvisa colocou lá no formulário do site do gov.br, botou a opção de você marcar como seu profissional que está prescrevendo para você como paciente ser um cirurgião dentista. Isso era um marco, mas não necessariamente foi a partir dali que eles começaram a prescrever. Né? Então, esse ponto de vista de a Anvisa entender o que o mercado está reagindo de forma técnica, científica. Então, temos dentistas prescrevendo por conta de distúrbios temporomandibulares, bruxismo, de síndrome de ardência bucal, uma série de outras patologias que têm um nível de evidência bem relevante, que está crescendo cada vez mais. A Anvisa se mobiliza, a partir daí, ok, então entendi que existe evidência, existe vários profissionais já prescrevendo, vamos deixar, na verdade, a vida desses profissionais um pouco mais regulamentada. Então, a partir daí, aí sim, a gente viu um boom, um crescimento absurdo, assim, bem significativo dos cirurgiões dentistas prescrevendo cannabis, procurando para fazer cursos, procurando para entender mais as evidências, assistindo mais os webinários que a gente começou a fazer de odontologia. Mas a gente vê isso em comparação ao que aconteceu com os médicos, né, que você tinha um cenário pouco regulamentado para os médicos, apesar dos médicos já estarem prescrevendo para os seus pacientes, vendo benefícios na prática, vendo o que estava acontecendo em outros países do mundo, né? Então já prescrevendo no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, em Israel, isso bem já desenvolvido, bastante centros de pesquisa. A gente tem nosso centro de pesquisa aqui, da grande representante disso, da USP Ribeirão Preto, mas vendo esse nível de evidência crescendo no mundo, os médicos brasileiros começaram a prescrever, na maioria das vezes por habeas corpus dos pacientes, que conseguiam o direito de trazer para o Brasil, mas que tinha que fazer relatório, justificando cada patologia. Então, vendo isso, a própria Anvisa também ajudou nisso, regulamentou lá atrás, em 2019 e 2020, principalmente em 20, com a RDC 335. E, em paralelo a isso tudo, você vê, a gente viu, acompanhou, infelizmente, no ano passado, em outubro do ano passado, o Conselho Federal de Medicina se posicionando um pouco contra isso no primeiro momento e revogando uma nota que eles fizeram. Eles até revogaram, em menos de 10 dias já chegaram a revogar essa nota. Entenderam também que talvez não tivessem se aprofundado, mergulhado tanto no nível de evidência que existia. Né? Então a gente vê, de fato, como você mesmo mencionou,
Para o cirurgião dentista, o cenário parece ser muito mais favorável. Você tem o CFO e os CROs distritais muito mais favoráveis, abertos a entender, a mergulhar na evidência científica, discutir com os especialistas que estão, de fato, prescrevendo no dia a dia, estão publicando. Então, como a gente sempre diz, não tem outro caminho. Tem que ser através da educação e da ciência. Então, a gente tem que estudar o que tem de evidência, publicar cada vez mais, então estimular que os centros de pesquisa, e a gente aqui na Connect também tem feito esse trabalho com a coleta de dados e através do Connect Cuida, com os parceiros dentistas, começando a gerar dados para a gente poder publicar. Através da ciência, mais evidência, e através da educação, então através dos cursos, através da discussão, dos webinars, da discussão de caso clínico entre os profissionais. Essa troca, esse intercâmbio de informação é muito importante. Muito bom. Com certeza. E não, é curioso, né? Porque mesmo o CFM criando essa limitação, os médicos não passaram a prescrever menos, certo? Muito pelo contrário. Foi isso que a gente percebeu aqui. Para onde você acha que vai, Alan, esse movimento, médicos, odontologistas? Que futuro você projeta? Eu acho que esse debate desses 3 dias foi muito rico, porque ele veio se somar ao debate que a gente tem tido nos últimos, pelo menos nós, enquanto Connect, 18 meses, pelo menos, né, com a classe médica em geral. Eu acho que a gente está tendo a riqueza da oportunidade de ver uma transformação no mundo da saúde, num contexto muito mais amplo. E aí o tema da alternativa terapêutica usando produtos à base de cannabis vem num contexto de fato transformador, e que passa muito pela educação, passa muito pela orientação médica e pela orientação dos pacientes, porque também a gente não pode considerar que a cannabis medicinal é uma panaceia, né? Ela não trata tudo, né? Mas a gente de fato está vivendo um momento em que a pressão da sociedade, na prática, de quem está usando os tratamentos, vai trazendo o debate para a mesa, onde os órgãos reguladores, as classes médicas precisam se posicionar. Eles precisam entrar nesse debate de uma maneira construtiva, e eu acho que você bem pontuou, e a Anvisa tem sido muito corajosa e de uma maneira muito técnica, muito bem estruturada, tem ajudado esse debate a se organizar. Na conversa que eu tive com o Dr. Marco Antônio, eu achei muito interessante a visão dele, uma visão muito preocupada, legitimamente, com a orientação aos cirurgiões dentistas, no sentido de que eles precisam, de fato, saber para que prescrever, como prescrever, e quais são os limites disso, mas muito aberto ao debate, muito aberto à discussão, entendendo que, de fato, a classe médica precisa vir para a mesa para discutir, os conselhos, tanto o Conselho Federal de Odontologia quanto os conselhos regionais precisam participar desse debate enquanto orientação regulatória, e depois como é que isso vai ser acompanhado no dia a dia, e a sociedade também precisa se envolver. Eu acho que parte do que a gente está tentando promover nessa conversa desses últimos 3 dias é esse debate. Como é que a gente traz todo mundo para a mesa, como é que a gente entende aonde está a fronteira da ciência hoje na discussão sobre cannabis medicinal. Tem muito ainda para a gente descobrir em relação aos benefícios da planta. Interessante a gente, no final do ano, soube, né, aquela expectativa de que a gente tinha cerca de 120 canabinoides na planta. De repente, esse número salta para 400 canabinoides, e a gente normalmente fala no dia a dia aqui hoje de 2, né? Na prática a gente fala de 2, né? O CBD e o THC, e onde é que estão os outros 398, onde é que está o estudo sobre o impacto e o bom uso desses outros canabinoides. Então, esse negócio tem décadas de estudo pela frente. O importante quando a gente olha na prática pacientes utilizando esse medicamento, a gente vê inúmeros benefícios. E por que não em tratamentos ligados à odontologia? Então, eu acho que esse é um debate que nós estamos aqui na fronteira dessa discussão. Eu vi muita abertura na conversa do Dr. Marco Antônio, no sentido de falar, olha que vamos para o debate, vamos entender onde funciona, vamos dar espaço para que os cirurgiões dentistas comecem a utilizar de uma maneira organizada, onde a gente já tem mais evidência concreta, e vamos para um debate de onde é que estão as novas fronteiras, onde é que a gente pode começar a experimentar, a debater, a discutir e trazer a ciência para essa mesa. Eu saí muito empolgado da conversa com ele. Legal. E tem um ponto muito interessante que você mencionou, de uma nova fronteira. A gente está experimentando algo que, numa discussão com o Dr. Guilherme Martins, a gente falou bastante como que o uso dos canabinoides na prática clínica, seja a prática clínica de um cirurgião dentista, seja a prática clínica de um médico,
te aproxima muito da melhor prática, na verdade, que deveria ser feito para o paciente, porque como vocês acompanharam provavelmente nesses últimos dias, para você prescrever canabinoide, você precisa estar muito perto do seu paciente. Você precisa individualizar muito a conduta. Você precisa pensar numa visão mais integrativa da saúde do seu paciente. Então, porque você acaba mexendo com o sono do seu paciente, você acaba mexendo com a ansiedade do seu paciente, com estímulos dolorosos. Essa visão mais integrativa do paciente te aproxima mais dele, e essa é a prática que a gente, inclusive, muito na teoria, e alguns muito na prática, felizmente, né, mas outros nem tanto, deve ser tratar o paciente como sendo o protagonista do próprio tratamento. Então, puxando o paciente, não com uma visão de espectador, de observador do seu tratamento, mas como um protagonista. A gente sabe que o paciente tem que entender que talvez nos primeiros dias tenha algum efeito colateral, um pouquinho de sonolência aqui, mas para ele não desistir. Então, o paciente tem que estar entendendo o que vai acontecer com ele, entender que ele tem esse sistema endocannabinoide. E isso aproxima muito a gente do nosso paciente. E o Dr. Guilherme foi muito feliz ao fazer essa comparação, que, na verdade, os canabinoides aproximam as práticas, talvez ditas como mais tradicionais, né, mais alopáticas, com outras práticas alternativas. Então, talvez a gente esteja vivendo aqui no século XXI agora essa mudança, essa quebra de paradigmas e a união de dois grandes tratamentos, e não tem um só, como a gente diz, né? Não tem a medicina canábica, a odontologia canábica, existe uma só. Que ferramenta a gente vai usar e como é que a gente pode aprender? Acho que tem sido um grande aprendizado para os dentistas, para os cirurgiões dentistas, para os médicos, de como a gente deve olhar mais o paciente nessa visão mais integrativa. Tem sido muito interessante. E uma busca por facilitar esse processo, uma mudança de paradigma, não vem sem também muito estudo e, bom, romper, né, com padrões Exato. Que você trazia. A gente organizou já muito conteúdo para facilitar esse processo do profissional prescritor, seja em educação formal, e aí à frente que está sob minha liderança, então a gente tem um curso específico para cirurgiões dentistas, sim, também cursos que já entram em pontos mais específicos, como modulação de dor, com produtos à base de cannabis, então convido vocês a acessarem isso, mas não para por aí, né, Rafa? Se um profissional que está aqui assistindo a gente, um cirurgião dentista, quer começar a prescrever ou já prescreve e quer, de alguma forma, entrar no ecossistema da Connect, qual é o melhor caminho para ele? A gente tem um time dedicado a tanto fazer o acompanhamento desse profissional ao longo da sua jornada de educação, quanto ao longo da sua jornada prática do dia a dia. Então, tem um time de relacionamento aqui que cuida desse profissional, com muito carinho, inclusive, e ajuda no dia a dia a entender, olha, existem particularidades, como vocês provavelmente já entenderam, do tipo de formulação, existem formulações de espectro completo, de espectro amplo, uma não tem THC, outra tem THC, outra é isolada, tem centenas de canabinoides, e a gente tem mais de 900 produtos diferentes, então tem um portfólio muito amplo, que no momento parece assustador, então são muitos, e quando você começa a entender, ele vira, na verdade, a melhor ferramenta possível. A gente tem ferramentas, inclusive, de prescrição. Esse time ajuda o profissional, é só entrar. A gente pode até botar um link aqui, né? A gente sempre põe, né, na tela, em algum lugar, algum link disso, para levar direto para esse nosso time de relacionamento. Então, fique tranquilo, existe sempre um suporte na nossa área científica. Então, a gente tem o Connect Ciência, onde você pode procurar diversos artigos que já estão catalogados, com resumo, com nível de evidência. Tem outros cursos, tem materiais gratuitos, webinários que a gente já fez. Então, a gente tem mais de 30 webinários que a gente já fez. Tem o nosso podcast, então são formas diferentes de a gente levar o conhecimento e a discussão, o debate, por diversas formas, diversas vias. Que a gente acredita que a educação é feita assim, né? Não existe uma fórmula mágica, algum modelo formal só de ensinar. E a troca com outros profissionais, então a gente tem uma larga comunidade de profissionais em que discute todo dia casos clínicos, nuances da terapêutica. Olha, estou usando muito CBG para isso. A gente vai e coloca os artigos sobre CBG, como usar para isso, como é que as novas fronteiras do CBN, então outros canabinoides, como usar formulações diferentes. E aí o nosso time de enfermagem, que é o Connect Cuida, que acompanha os pacientes, sugere, olha, o que a gente tem funcionado muito bem é você partir a dose em 3 vezes, em 3 tomadas, fracionar, colocar uma dose um pouco mais tardia, um pouco menos, logo depois da refeição, por causa da absorção. A troca tem sido muito interessante. E a partir das trocas, a gente gera hipóteses também e a gente confirma através de série de pesquisas, né? A gente gerar pesquisa. Então, tem sido muito interessante. Eu queria passar uma pergunta para o Alan também.
a gente tem visto uma movimentação muito grande no mercado de fazer produtos. Como é que você tem enxergado isso? Eu acho que muitas empresas estão percebendo a oportunidade que está se criando com essa nova terapêutica, né? Eu acho que a nossa visão é de que a gente tem que colocar, de fato, o paciente no centro desse debate, né? Então, a terapia canábica, ela não é fim, ela é meio. Se a gente, de fato, estiver focando no paciente, os profissionais médicos, né, ou cirurgiões, dentistas, eles têm que considerar a terapia canábica como mais uma alternativa dentre todo o leque de alternativas terapêuticas disponível. Fato é que a gente, né, que está aqui envolvido nesse mercado de uma maneira muito profunda, tem contato com casos absolutamente transformadores. É incrível como a gente vê, de fato, como essa planta pode produzir substâncias que, de fato, transformam a vida das pessoas. Mas essa é uma jornada de aprendizado coletivo. Então, eu acho que você citou coisas importantes que vale ressaltar aqui. Eu acho que a gente discutiu isso nesses 3 dias, nas diferentes interações que a gente teve. O importante é que a gente crie um espaço onde a comunidade médica possa, de fato, se apoiar e se amparar para descobrir estas novas fronteiras de conhecimento para o uso da terapia. Então, os grupos de apoio, né, que você lidera com a tua equipe, para que os médicos possam discutir os seus casos, para que eles possam aprender junto com a experiência de outros médicos, que eles possam trazer condições novas que eles ainda não tinham tratado no seu consultório para um debate mais amplo, o acompanhamento que a gente faz no Connect Cuida, que eu acho que é super relevante e é único. Então, eu acho que a perspectiva que a gente tenta trazer para a comunidade médica é de que o médico tem que ter todo o apoio científico e de processos e de soluções para procurar encontrar o melhor medicamento para o seu paciente naquele caso específico. É um tratamento muito personalizado, muito individualizado, diferente dos métodos mais corriqueiros e tradicionais, das formulações mais sintéticas, né, de medicamentos. Aqui a gente tem que, de fato, entender como é que o organismo vai reagir. Então, a minha visão, né, dando essa resposta longa para a tua pergunta, é de que eu acho que todos os produtos têm um bom propósito, todos eles feitos com qualidade, né, tendo, de fato, os critérios técnicos que a gente procura no nosso processo de curadoria avaliar e entender bem antes de colocá-los disponíveis no nosso marketplace, todos eles são boas soluções. Cabe ao médico entender qual é a particularidade e a necessidade específica de cada paciente para que ele possa escolher a melhor formulação, a melhor dosagem, a melhor combinação de elementos para aquele caso específico. Eu acho que aí é o papel, né, e aí é que a gente pode ajudar nesse debate, nessa discussão. Estou muito curioso para ver como é que esse mundo da odontologia vai, de fato, começar a trazer esse benefício para os pacientes. Eu acho que a gente fez um trabalho importante na seleção de alguns produtos específicos para o mundo da odontologia, né, produtos de mercado, aí é importante ressaltar que nós não temos produto, né? Portanto, a gente tem a independência de fazer um trabalho de curadoria que possa apresentar para os médicos alternativas. Mas de todos os critérios que a gente discutiu, toda a linha de produto que a gente debateu aqui, para trazer como alternativa para os cirurgiões dentistas nesse começo, de fato, de prescrição nessa especialidade, eu acho que vai trazer benefício para milhares de pessoas. Então, estou curioso para ver como é que a gente vai ajudar esse mercado a se desenvolver. Não quero dar uma mensagem final, na verdade, vou pôr aqui entre aspas, quem disse isso foi o Dr. Guilherme Martins, mas ele falou uma coisa importante, né, e puxando esse gancho do fato da Canet não ter produtos. A gente é uma empresa agnóstica, então se amanhã surgir o canabinoide maravilhoso do topo do Himalaia, ele realmente for bom e tiver evidência, é isso que a gente vai buscar, né? Então, a ideia aqui não como a Alan bem disse, é que você tenha mais uma ferramenta, uma opção, né, de ferramenta dentro do seu hall de possibilidades, e se você optar por prescrever canabinoides, a gente tem todas as ferramentas, de novo, para te apoiar nesse processo. Então, a frase do Dr. Guilherme não prescreva uma marca, a nossa intenção aqui é que você entenda uma molécula, e se você optar por prescrever, ela conta com o nosso apoio. Esse é o meu recado final. Rafa, quer trazer mais algum? Eu acho que, assim, o grande recado que a gente sempre passa eu vou continuar batendo nessa tecla até o último dia de vida. Não tem outra forma da gente ajudar nosso paciente, e nosso paciente é nosso paciente, não interessa em que consultório ele está. Seja paciente do psicólogo, do nutricionista, do fisioterapeuta. Não tem como a gente pensar no nosso paciente sem pensar na qualidade de vida dele. Não só pensar em desfecho duro, como a gente chama nas pesquisas científicas, mas pensar na qualidade de vida dele.
potencial transformador em qualidade de vida, e a gente tem acompanhado isso pelos artigos que avaliam muito a qualidade de vida do uso dos canabinoides, é fantástico. Sendo substâncias com um perfil de segurança e tolerabilidade fantásticos, e você se dedicando a estudar, não tem milagre, né? Tem que estudar, mas não tem muito mistério, assim, realmente é algo factível de você começar a estudar e aprender, né? Tem gente que fica com medo de começar. Se você focar em estudo, em educação, em ciência, com foco no seu paciente no centro, qualidade de vida, não tem como errar. Não tem como errar, e os canabinoides chegaram para ajudar demais a gente nisso. Com certeza. Muito bom. Alan, a mensagem final. De novo, eu acho que a gente está numa jornada de construção coletiva. O que a gente quer trazer para a mesa é muito conhecimento científico, muito apoio para a comunidade médica em geral, e um foco muito, muito claro na saúde e bem-estar e qualidade de vida dos pacientes. Eu acho que o fato de a gente ter tido uma audiência tão grande nesses 3 dias mostra que a classe médica em geral, e nesse caso específico os cirurgiões dentistas que estão aqui com a gente, estão abertos a isso. E o que a gente precisa, de fato, é manter a cabeça aberta. Se a gente, de fato, está preocupado com a qualidade de vida, né, do paciente que está lá na ponta, e todos nós, de alguma maneira, na vida, somos pacientes, então a gente vive, né, a gente está atuando aqui de uma maneira que a gente quer ser visto como paciente. Eu acho que é ter a mente aberta, tá aberto ao debate, a gente entender a controvérsia e a preocupação daquilo que eventualmente, de fato, não tem uma evidência ainda científica clara e concreta. Como é que isso pode ser contraposto com as evidências clínicas que a gente vê dos tratamentos que estão sendo aplicados já com uma escala razoável no Brasil, né? Nós tratamos aí mais de 8 mil pacientes no ano passado aqui na Connect. A gente já tem uma base de informação bastante robusta, bastante consistente, que está à disposição para um bom debate com os médicos. Então, minha expectativa aqui é de que a gente, de fato, olhe para isso como uma nova fronteira, e que a gente trabalhe junto para fazer com que a gente traga soluções que mudem, de fato, a vida dos nossos clientes e pacientes. Muito bom. Espero que esses 3 dias tenham sido super proveitosos. Se você perdeu algum vídeo, de novo, pega os links aqui embaixo, você pode assistir, mande para os seus colegas e escreve para a gente. A interação é fundamental para a gente saber para onde seguir em conjunto. Obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Quer aprender ainda mais? Então participe do curso Prescrição de Canabinoides na Odontologia e amplie os seus conhecimentos sobre a utilização da cannabis como ferramenta terapêutica. Acesse educacão.doutorcannabis.com.br ou escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e garanta o seu desconto exclusivo. A Revolução Verde espera por você. Canalise, seu acesso a cannabis medicinal pela informação. O maior site sobre o universo canábico do país. Informar, questionar e relatar. Essa é a Canalise.